tudo bem? Eu sou a professora Roberta de Física e vim aqui hoje para falar um pouco da luz visível para vocês. Então vamos lá. A luz, por muitos anos, era um objeto de conhecimento do homem, Porque até então, a princípio, lá no comecinho, as únicas fontes de luz que a gente tinha, era o Sol, a Lua e as estrelas. Ao longo dos anos, começaram a aparecer outras fontes de luz, Então aí surgiu a lâmpada, a vela, os raios laser, as lamparinas. Então, ao longo dos anos, o homem foi estudando essa luz e de como que a gente podia obter essa luz e como que ela ia favorecer na nossa vida, no nosso cotidiano, certo? A luz, então, o que é a luz? Professora, o que é a luz? A luz é uma energia radiante que causa sensação de visão, tá? Então, a luz, ela bate, no objeto e vem para o nosso olho, por isso que a gente consegue enxergar. Vamos lá, mas o que é uma energia radiante? São ondas eletromagnéticas. Lembra que a gente estudou ondas eletromagnéticas lá no comecinho do ano? Então, a luz é um tipo de onda eletromagnética, certo? Vamos lá, quais são as fontes de luz? Nós temos fontes primárias e fontes secundárias de luz. As fontes primárias, também chamadas de corpos luminosos. O que são os corpos luminosos? São aqueles que emitem luz própria, tá? Eles têm a sua própria luz, que no caso, o nosso Sol, que nos ilumina todo dia, A lâmpada, ela tem luz própria. Ah, professora, mas a lâmpada pode estar acesa ou apagada, mas ela tem a luz dela, tá? Então, ela é uma fonte primária. E a vela também, quando a gente acende uma vela, ela tem uma luz própria, sai uma luz dela, tá? O que são as fontes secundárias ou corpos iluminados? São os corpos que enviam a luz, ou seja, que eles recebem, eles refletem a luz. A gente só enxerga eles porque eles estão refletindo, como se estivesse batendo neles e refletindo a luz. Eles não têm luz própria. Os corpos que são iluminados, eles são iluminados. Eles não têm luz própria. Que é, por exemplo, a Lua e os planetas, certo? Então, se não tivesse lá o Sol iluminando a Terra não tem, ela não emite luz, a Terra não emite luz. Então, ela é uma fonte secundária de luz, certo? Vamos lá, a velocidade da luz. A velocidade da luz, é uma velocidade de uma onda, a gente aprendeu lá, a velocidade de uma onda, e ela mede 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. É muito rápido, A luz se propaga numa velocidade muito rápida. Para vocês terem uma noção, olha só, a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, certo? E olha só, a luz do Sol demora aproximadamente 8 segundos para chegar na Terra. Só demora 8 segundos. Então, essa velocidade aqui é muito rápida. A velocidade da luz é muito rápida, certo? Vamos lá, quais são os meios de propagação da luz? Eu tenho os meios transparentes, que são aqueles que permitem a passagem total da luz. Então, quando a gente tem uma janela, de vidro, aquele vidro bonitão, que a gente consegue estar limpinho, não está sujo de lama, nada disso, a gente consegue ver o outro lado. A passagem da luz, se você colocar uma lanterna, é uma passagem total, certo? O que são os meios translúcidos? Os meios translúcidos, a passagem da luz, ela é parcial. Se eu coloco uma lanterna, por exemplo, frente a uma porta de vidro fosco, tá? Tipo essa aqui que tá na figura, tá vendo a diferença? Aqui eu consigo enxergar tudo, que é um meio que tem a passagem de luz total. Aqui não. Se eu colocar uma lanterna aqui, a passagem da luz que a lanterna vai ter não vai ser total, vai ser parcial, tá? Então a gente chama essa passagem de meios translúcidos. E, por último, nós temos os meios que a gente chama de opacos. Os meios opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz, E aí nós temos vários materiais.
né? A parede permite a passagem da luz? Não. A cadeira, se eu colocar aqui, permite a passagem da luz? Não. Então, a maioria dos materiais que a gente tem, né, hoje em dia, são meios opacos, eles não permitem a passagem da luz. A luz e a percepção das cores, né? Então, vamos lá. O espectro visível da luz é uma onda eletromagnética que, ao penetrar nos olhos, pode sensibilizar a retina e desencadear o mecanismo da visão. É assim que a gente enxerga a luz. Então, a luz, né, as ondas eletromagnéticas, elas podem ter vários comprimentos de onda. A gente chama de luz visível, são aquelas ondas, né, que estão num comprimento de onda específicos a olho nu, aquilo que o homem consegue ver, por isso que é luz visível, aquilo que a gente consegue enxergar, tá? Então, vamos lá. A faixa do comprimento de onda, das ondas eletromagnéticas, da emissão das luzes, que o homem enxerga, ela possui cores, como o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Coloquei aqui para vocês uma tabelinha, para vocês verem o comprimento de onda da faixa da luz visível, que é o que o homem enxerga. Então vamos lá, o violeta, tá vendo? Ó, de 380 a 440 nanômetros. Esse é o menor comprimento de luz que a gente enxerga. O que é o comprimento de onda do vermelho? Vai do 625 aos 740 nanômetros de comprimento de onda. Comprimento de onda é aquele pontinho que vai lá numa onda, de uma crista a outra crista. Então, esse é o comprimento de onda. Então, nesses comprimentos de onda específicos, eu tenho os comprimentos de onda das cores que formam a luz visível, certo? Vamos lá, as cores dos objetos. Os objetos, eles refletem, né, a luz. E aí, como que acontece isso? Um objeto reflete a luz, ele não reflete todos os comprimentos de onda. Então, para a gente começar a entender isso, como é que funciona? Eu tenho a luz branca, certo? A luz branca é uma composição de todas as cores, tá? A luz branca é composta pelo comprimento de onda que forma todo o espectro da luz visível. A luz branca possui todas essas cores, certo? Que é a luz que a gente usa, é a luz branca. Então, quando ela incide num objeto, por que a gente vê aquele objeto vermelho, por exemplo? Por que eu vejo um objeto vermelho? Porque, na verdade, quando eu incido aquela luz, o objeto reflete a onda no comprimento de onda da cor vermelha. Por isso que eu vejo aquele objeto vermelho. Então, todos os comprimentos de onda de todas as cores da luz branca chegam no objeto. Se ele reflete só a luz vermelha, o comprimento da luz vermelha é a cor que eu vou ver o meu objeto, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui para você, ó, da rosa. Não sei se vocês estão enxergando, mas ó, eu tenho a emissão, tá vendo? De todas as cores, tipo um arco-íris aqui, a luz branca. Por que eu estou vendo a rosa vermelha? Porque ela está refletindo esse comprimento de onda vermelho e aí eu consigo enxergar a rosa vermelha, certo? Vamos lá, agora a produção vai colocar um simulador rapidinho aqui para a gente ver. Bom, então vamos lá. O que acontece aqui nesse simulador? Eu estou simulando exatamente o que o olho, né, do ser humano consegue enxergar. Eu estou emitindo aqui uma luz amarela, certo?
Então aqui, ó, a menininha pensando, ela está vendo a luz amarela. Eu vou e coloco aqui um anteparo, certo? Vamos lá. Se eu colocar um anteparo amarelo, essa cor vai continuar passando, certo? Mas se eu mudar aqui o filtro, tá, do meu objeto, botar, sei lá, na cor vermelha, olha o que acontece. Ela está enxergando alguma coisa? Não. Ela está enxergando tudo o quê? Preto. Ela está enxergando preto, tá? Por quê? Porque, na verdade, a luz é amarela, mas eu tenho aqui um objeto que é vermelho, ele não deixa, ele não tem o comprimento de onda para deixar essa luz passar. Então, ela não passa. Então, ela está enxergando isso como se fosse preto. Toda vez que eu ilumino um objeto com uma cor específica, tá? Por exemplo, vou iluminar uma banana. Se eu usar uma cor somente verde, uma luz monocromática, verde, escolha o verde, para iluminar a banana, que cor eu vou ver a banana? Vou ver ela preta. Por quê? Se ela só reflete a luz amarela, se eu incidir a luz verde, eu estou incidindo luz amarela? Não, ela precisa da luz amarela para refletir e eu enxergar a banana. Toda vez que eu enxergo uma luz monocromática, tá? Eu só vou enxergar o preto. Na verdade, eu não vou ver outra cor. Certo, galera? Então, por hoje vamos ficar aqui, tá? As próximas aulas a gente continua estudando um pouco mais da luz, mas já vamos deixar para outro vídeo. Beijo!